Presta atenção nisso. Ló chega para Abraão e fala assim: não dá mais para a gente caminhar junto, eu preciso ir para outro lugar. Abraão fala: beleza, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então Ló olha para as campinas do Jordão e Ló escolhe segundo aquilo que os olhos dele viu. E Ló pega a sua casa, pega a sua família, pega tudo que é seu e vai embora. E o final desse caminho das campinas dava na cidade de Sodoma. E Abraão continua então vivendo a sua vida e Ló estabelece-se em Sodoma, lá em Gomorra. Só que Sodoma e Gomorra era uma cidade promíscua, uma cidade pecadora, uma cidade perversa. Era um lugar onde valores e princípios não eram respeitados. Por isso usa-se para práticas sexuais ou ponto. Era uma perversão total e Ló foi habitar nesse lugar. E um dia Deus fala para Abraão assim: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra porque o pecado deles é muito forte. O cheiro daquele lugar é muito ruim às minhas narinas. E Abraão fala assim: peraí Deus, meu sobrinho mora lá. Meu sobrinho e a família dele moram lá, não tem como o Senhor destruir aquele lugar. Se o Senhor achar 50 justos naquela cidade, o Senhor poupa a cidade. Deus é onisciente, Deus já sabia de todo aquele lugar. Antes de Deus destruir algum lugar, Deus faz uma varredura naquele lugar. E Deus fala para Abraão: beleza. Então Abraão intercede, daqui a pouco Abraão volta: Deus, se o Senhor tiver 40 lá. E aí Abraão volta: Deus, vamos negociar aqui, 30. Aí acho que Deus estava falando assim: pode ir Abraão, vai, gasta seu tempo orando. Gastar, como que diz aquele ditado? Vela boa com defunto ruim, né? O problema é seu, Abraão, você quer orar por eles, mas não tem ninguém justo naquele lugar. E o final da conversa é Deus falando para Abraão: vou quebrar seu galho, tira lá seu sobrinho. Vai lá, avisa seu sobrinho, mas eu vou destruir a cidade. Os anjos do Senhor vão e falam a Ló: sai fora da cidade, porque a cidade será destruída. E aí entra nesse texto aqui de Gênesis capítulo 19, versículo 15. Gênesis 19, 15 diz assim: e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: agiliza. Deus tira Ló e sua família através de uma ação extraordinária dos anjos. Os anjos pegam Ló e sua família, os colocam para fora da cidade, preparam um lugar de habitação para eles, mas dá uma ordem: não olhe para trás, não olhe para trás de ti. Caminhe olhando para frente, avance, vá para aquilo que está diante de você. Mas diz que a mulher de Ló, em um momento, ela para e ela olha para trás. Ela desobedeceu uma ordem de Deus, ela desobedeceu uma direção expressa vindo do céu. E não era um conselho que Deus havia dado, era uma ordem. Tem situações na nossa vida que nós achamos que Deus está dando conselho, e Deus não nos aconselha, Deus dá ordem. Conselho eu sigo se eu quiser, se eu achar bom, se eu achar que cabe para o meu contexto de vida. Um conselho serve para isso, para me direcionar. Agora uma ordem não, uma ordem é para ser obedecida. Uma ordem não é para ser questionada. Uma ordem não é para ser colocado na mesa para discussão. Deus não havia colocado em discussão se eles poderiam ou não olhar para trás, se eles poderiam ou não se desviar para a direita ou para a esquerda. Deus havia dado uma ordem: vocês vão olhando para frente e não olhe para trás de ti.
E é interessante que o homem, quando recebe a instrução de Deus, ou uma ordem de Deus, ele sempre quer adequar a ordem que Deus deu a ele, ao seu contexto de vida, à sua maneira de viver, ao seu jeito de pensar. Muitas vezes Deus nos dá uma ordem, e nós, dentro de uma movimentação ainda na natureza de Adão que habita em nós, muitas vezes, nós queremos justificar para Deus as nossas oposições às suas ordens. Ah, Deus, não, o Senhor falou, mas, porém, há algumas coisas que eu preciso pontuar. E aquela mulher de Ló, ela não obedece de fato uma ordem de Deus. Então talvez a olhada para trás dela não tenha sido de maldade. Ah, eu vou olhar para trás porque eu tenho saudade daquela vida promíscua de Sodoma e Gomorra. Não, talvez ela olhou para trás porque a alma dela ainda estava apegada ao lugar, às pessoas, à vivência daquele lugar. Mas Deus havia dado uma ordem expressa: não olhe para trás. Diga para a pessoa do teu lado: não olhe para trás. E Deus nos direciona sempre a olhar para frente, mas talvez Sodoma e Gomorra faça parte do nosso dia a dia. Na quinta-feira eu estava falando aqui a respeito de Daniel, eu falei rapidamente a respeito de Daniel. A Bíblia fala que Daniel, ele orava 3 vezes por dia. E sempre que Daniel se ajoelhava para orar, a janela do quarto de Daniel estava aberta, voltado para o lado de Jerusalém. Daniel, ele habitava na Babilônia, mas os olhos dele sempre estavam voltados para Jerusalém. Nós vivemos hoje numa Babilônia, mas os nossos olhos sempre têm que estar voltados para Jerusalém. Nós vivemos hoje numa cidade de promiscuidade, de pecado, de mentira, de roubo, de falta de princípios e falta de valores, mas os nossos olhos sempre têm que estar voltados para Jerusalém. O que Deus estava dizendo para Ló e para sua família é: eu estou tirando vocês de um lugar que vocês não cabiam lá, e eu estou levando vocês para um lugar maravilhoso. Agora para de querer ter saudades de um lugar que eu já tirei vocês. Agora você imagine a esposa de Ló no meio do caminho. Amor, você acha que é de Deus mesmo, amor, a gente sair de Sodoma? Lembra lá da dona Cotinha, nossa vizinha? Poxa, amor, e que não sei o que. E aí a cabeça dela era melhor ela ter tido um torcicolo naquela hora, né? Mas ela foi talvez conversando com Ló, e Ló falando: vamos. Nós precisamos entender o porquê Deus nos chamou, para que Deus nos chamou e para onde Deus está nos levando. Mas muitas pessoas ficam apegadas lá em Sodoma. Talvez a mulher de Ló possa ter pensado assim: não, com toda essa situação, Sodoma pode ter se consertado com Deus, vamos voltar para lá agora. E Deus falou para Ló o quê? Sai, olha para frente, para de se aliançar com o passado. Não tem como falar de avanço se nós não entendermos que avançar é olhar para frente. Mas todo dia o nosso passado vem nos assediar. Todo dia o nosso passado vem olhar para nós e falar assim: lembra como era bom o tempo que vivíamos junto? Diz assim: deixemos todo embaraço. Diga assim: eu preciso deixar embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. O embaraço e o pecado. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus deu uma carreira proposta para Ló e para sua esposa. Deus propôs uma carreira para eles. Vocês precisam chegar em Zoar. Quando vocês chegarem, eu destruo Sodoma e Gomorra. Mas às vezes nós estamos no lugar seguro, olhando para o lugar de tribulações do passado.
Porque estamos ligados emocionalmente com o passado. Porque estamos ligados ainda e embaraçados com muita coisa do passado. Não conseguimos avançar para o que está diante de nós, porque vivemos aprisionados a coisas boas que aconteceram no passado, no tempo em que eram boas. Mas nós às vezes ficamos olhando para trás, o tempo que eu tinha, o tempo que eu tinha, o tempo que eu fazia, o tempo que eu era, o tempo que eu, o tempo, para de olhar para trás. O Senhor está te tirando hoje desse lugar, dizendo assim, vai para frente, porque eu tenho uma cidade, um lugar de habitação segura para você. A mulher de Ló não olhou, não atentou para aquilo que Deus havia falado com ela, ela se perdeu na voz. Não se perca na voz de Deus na sua vida. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, e eu avanço para as que estão diante de mim.